Descobri o perfil secreto do meu ex onde ele dava notas para as namoradas como se fossem produtos. Eu não percebi que tinha me tornado invisível até olhar para o feed do Instagram dele. Estávamos juntos há 3 anos, morando juntos há 2. Se você voltasse para 2022, eu estava lá. Havia selfies de nós dois na praia, fotos borradas de jantares improvisados, legendas que realmente usavam meu nome. Sofia. Sofia fez aquele bolo incrível de novo. Fim de semana com a Sofia. Minha garota. Mas se você rolasse até os últimos 6 meses, eu tinha desaparecido. A transição foi sutil no início. Meu rosto foi substituído pela mão dele segurando um copo de uísque caro. Depois eram apenas fotos dele sozinho, em restaurantes que eu tinha reservado, usando o relógio que dei de aniversário, posando em viagens que eu tinha planejado e pagado metade. As legendas mudaram também. Sumiu o fim de semana com a Sofia e no lugar apareceram frases vagas e pretensiosas. Focus on the green. Build empire. No distractions, only goals. Eu não era mais a namorada dele. Eu era assistente pessoal não remunerada. Eu pagava metade do aluguel do nosso apartamento de 2 quartos, mesmo ganhando menos que ele. Eu cozinhava, limpava, organizava a vida dele. Lavava a roupa dele, marcava as consultas médicas dele, lembrava dos aniversários da família dele. Eu acordava cedo para fazer café da manhã antes dele ir à academia. Eu esperava acordada quando ele voltava à tarde das reuniões de networking. Em troca, eu tinha permissão para existir nas sombras, desde que não atrapalhasse sua imagem de solteiro bem-sucedido e disponível. Então apareceu Melissa. Rodrigo conheceu Melissa em um evento corporativo. Eu até ajudei ele a escolher a roupa para ir. Ele voltou para casa diferente. Animado de um jeito que eu não via há meses. Melissa é incrível, Sophie. Ela entende de negócios de verdade. Ela tem conexões. Ela conhece gente que pode me ajudar a abrir minha própria empresa. Melissa também era ex-modelo, tinha acabado de se divorciar de um empresário, e aparentemente estava entediada o suficiente para se interessar pelo meu namorado. A primeira vez que a vi pessoalmente foi em um happy hour. Eu paguei minha própria conta, obviamente. Ela estava usando um vestido que provavelmente custava meu salário de um mês. Cabelo impecável. Maquiagem perfeita. Aquele ar de superioridade de quem nunca precisou se preocupar com o dinheiro. Então você é a Sofia, ela disse, me olhando de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. Rodrigo fala tanto de você. Você trabalha com o que mesmo? Atendimento ao cliente. Sou coordenadora de RH, respondi, tentando manter a voz firme. Ah, que fofo. Muito importante isso, cuidar das pessoas. O tom era doce, mas o desprezo era óbvio. Ela se virou para Rodrigo. Rod, precisamos conversar sobre aquela proposta. Você tem 1 minuto? Rod. Ninguém nunca tinha chamado ele de Rod. Ele odiava apelidos. Mas ele sorriu. Claro, Mel. Vamos ali. E eles foram. Me deixaram sozinha na mesa, segurando meu gin tônica morno, enquanto conversavam baixinho no canto do bar. Ela tocava o braço dele. Ele ria. Daquele jeito. O jeito que ele costumava rir comigo. Nas semanas seguintes, Melissa começou a estar em todos os lugares. Ela estava no nosso apartamento quando eu voltava do trabalho, discutindo o plano de negócios com Rodrigo. Ela mandava mensagem para ele a qualquer hora do dia e da noite. Ela o convidava para eventos exclusivos onde eu claramente não era bem-vinda. É networking, Sofia. Você não o entenderia. Não é seu tipo de ambiente. Eu me tornei a terceira pessoa no meu próprio relacionamento. Tentei conversar sobre isso. Disse que me sentia desrespeitada. Disse que me sentia substituída. Ele virou tudo contra mim instantaneamente. Você está com ciúmes do meu sucesso, Sofia. Melissa está me ajudando a crescer profissionalmente. Se você me amasse de verdade, ficaria feliz por mim. Mas você só quer me ver preso nessa vida medíocre que você se contenta em viver. Medíocre. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Você precisa se cuidar mais, Sophie, ele disse uma vez, olhando criticamente para minha roupa de trabalho. Melissa sempre está impecável. Ela se valoriza. As pessoas te tratam da forma como você se apresenta. Eu engoli. Engoli porque ainda amava o homem que tinha me pedido em namoro 3 anos atrás, aquele que dizia que eu era a mulher mais linda do mundo de pijama e sem maquiagem. Eu continuei esperando que ele voltasse. Eu era uma idiota.
O ponto de ruptura não aconteceu em um grito. Aconteceu em um sábado de agosto, durante o aniversário de 35 anos de Melissa. Ela alugou um espaço eventos em um rooftop no bairro mais caro da cidade. Tema: branco e dourado. Dress code: elegância black tie. Você vai comigo, né? Rodrigo perguntou 3 dias antes. Não foi um convite. Foi uma expectativa. Melissa vai gostar que eu vá? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela disse que seria estranho se minha namorada não fosse. As pessoas vão perguntar. Ah. Então eu era necessária como acessório. Para manter as aparências. Tudo bem. Eu vou. Comprei um vestido novo. Branco, elegante, dentro do que eu podia pagar. Fiz unhas. Cabelo. Maquiagem. Me arrumei por 3 horas. Quando saí do quarto, eu me sentia bonita. Pela primeira vez em meses, eu me sentia confiante. Rodrigo estava na sala, checando o celular. Ele olhou para mim. Seus olhos me escanearam de cima a baixo. Você vai assim? Meu estômago apertou. Sim. Por quê? Está errado. Não está errado. Só. Não é exatamente o nível do evento. O vestido parece de loja de departamento. É de loja de departamento, Rodrigo. Eu não tenho grana para pagar 3.000 reais em um vestido. Ele suspirou. Aquele suspiro pesado, dramático, como se eu fosse um fardo insuportável. Esquece. Vamos logo. Mas tenta não ficar grudada em mim o tempo todo, ok? Eu preciso circular, fazer contatos. Você entende? Eu não respondi. Peguei minha bolsa e segui para o carro. O caminho foi silencioso. Ele dirigia olhando para o celular no semáforo. Provavelmente mensagens de Melissa. Eu olhava pela janela, sentindo um peso no peito que já tinha se tornado familiar. Chegamos ao rooftop. Era deslumbrante. Luzes douradas por todo o lugar. Flores brancas. Champanhe sendo servido por garçons de smoking. Pessoas lindas, ricas, confiantes. Eu me senti imediatamente deslocada. Rodrigo saiu do carro e nem esperou por mim. Ele viu alguns conhecidos e já foi cumprimentando, me deixando para trás. Segui até a entrada. Havia um painel de fotos, aqueles fundos instagramáveis decorados com flores brancas e balões dourados. Uma fila de pessoas esperando para tirar fotos. Melissa estava lá, claro. Posando. Rindo. Radiante em um vestido de festa que provavelmente custava mais que meu carro. Quando ela me viu, acenou. Não foi um aceno amigável. Foi um aceno de reconhecimento. Como você acena para uma nobrista. Rodrigo já estava ao lado dela. Eles tiraram fotos juntos. Muitas fotos. Ela com a mão no ombro dele. Ele com o braço ao redor da cintura dela. Sorrisos perfeitos. Química óbvia. O fotógrafo olhou para mim. Quer entrar na foto? Antes que eu pudesse responder, Melissa falou. Ah, claro. Vem, Sofia. Entra aqui. Eu me aproximei. Fiquei do outro lado de Rodrigo. Coloquei minha mão no braço dele, levemente. Ele ficou tenso. O fotógrafo levantou a câmera. Melissa olhou para mim. Depois olhou para Rodrigo. Depois para o fotógrafo. Espera, ela disse. Levantando a mão com um sorriso. Sofia, querida, você se importa de sair um pouquinho? É que a composição está meio desequilibrada. Você entende de fotografia? Eu pisquei. Desculpa. É que você está meio rígida. E a luz não está favorecendo muito. Talvez seja melhor você ficar atrás da câmera por enquanto. Você pode segurar minha bolsa? Silêncio. As pessoas na fila atrás de nós olhavam. Algumas com pena. Outras com constrangimento alheio. Rodrigo não disse nada. Ele só ficou ali, parado, olhando para o chão. Melissa sorriu para mim. Doce. Venenoso. Não fica chateada, amor. É só que hoje é minha noite, sabe? Precisa estar tudo perfeito. Algo dentro de mim se quebrou. Não foi raiva. Foi clareza. Uma clareza fria, cristalina, como gelo se formando sobre um lago. Eu olhei para Rodrigo.
Esperei que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Que ele me defendesse. Que dissesse que eu era a namorada dele e que eu ficaria na foto. Ele não disse nada. Ele evitou meu olhar. Eu olhei para Melissa. Para o sorriso de superioridade. Para o vestido caro. Para a mão dela ainda pousada no braço do meu namorado. Tudo bem, eu disse. Minha voz saiu calma. Firme. Eu saio da foto. Melissa pareceu aliviada. Ah, obrigada, querida. Você é um amor. Eu dei um passo para trás. Saí do quadro. E continuei andando. Não fui para trás da câmera. Não fiquei esperando. Não peguei a bolsa dela. Eu simplesmente continuei andando. Atravessei o salão. Passei pelos garçons, pelas mesas decoradas, pelos convidados rindo e bebendo champanhe. Ninguém notou. Ninguém se importou. Peguei meu celular. Pedi um Uber. Desci as escadas do rooftop. Esperei na calçada. 3 minutos. O carro chegou. Entrei. Para onde? O motorista perguntou. Eu olhei pelo retrovisor. Olhei para o prédio iluminado. Para a festa acontecendo lá em cima. Para a vida que eu tinha acabado de deixar para trás. Para casa, eu disse. E pela primeira vez em meses, eu não chorei. O Uber me deixou na porta do apartamento às 22h15. Eu saí do carro e fiquei parada na calçada por um momento, olhando para o prédio. Nosso apartamento. Ou melhor, o apartamento onde eu morava e pagava metade de tudo. Subia as escadas devagar. Não tinha pressa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava correndo para arrumar alguma coisa, para resolver algum problema dele, para ser útil. Abri a porta. O silêncio era diferente. Não era aquele silêncio tenso de quando ele estava chateado comigo. Era um silêncio limpo. Vazio de expectativas. Tirei o vestido caro que não era caro o suficiente. Tirei os saltos que machucavam meus pés. Coloquei um pijama velho e confortável. Prendi o cabelo. Lavei o rosto, removendo toda aquela maquiagem que eu tinha aplicado com tanto cuidado. Quando olhei no espelho, vi uma versão de mim que eu não via há anos. Cansada, sim. Mas real. Meu celular começou a vibrar. Uma vez. 2. 3. Ignorei. Fui para a cozinha e fiz um chá. Sentei no sofá com uma manta. Liguei a TV em algum programa aleatório. Não estava prestando atenção. Estava apenas existindo. Sem performance. Sem tentar ser menor, mais silenciosa, mais conveniente. O telefone não parava. Chamadas. Mensagens. Eu olhava a tela iluminar e escurecer, iluminar e escurecer. Rodrigo, 8 chamadas perdidas. Finalmente, abri as mensagens. Rodrigo, onde você tá? Rodrigo, Sofia, isso é ridículo. Rodrigo, você me deixou aqui sem carro. Rodrigo, pelo menos responde. Rodrigo, tá todo mundo perguntando onde você foi. Rodrigo, tá me fazendo passar vergonha. Eu li cada mensagem lentamente. Deixei as palavras entrarem. E então percebi algo importante. Nenhuma delas era você está bem, ou estou preocupado ou desculpa pelo que aconteceu. Era tudo sobre ele. Sobre a inconveniência. Sobre a imagem dele. Sobre como eu estava fazendo passar vergonha. Bloqueei o número. Depois veio uma mensagem de um número desconhecido. Provavelmente ele pegando o celular de alguém. Número desconhecido, Sofia, para com essa infantilidade. Eu preciso do carro amanhã cedo. Volta aqui e me busca ou pelo menos deixa as chaves na portaria. As chaves. Do meu carro. O carro que eu paguei. Que estava no meu nome. Que ele a pegava emprestado sempre que queria porque a fazia mais sentido já que ele tinha mais compromissos importantes. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Bloqueei o número. Melissa ligou. Eu atendi. Não sei por quê. Talvez curiosidade. Sofia? Olha, não sei o que deu em você hoje, mas você deixou o Rodrigo em uma situação bem chata. Ele não tem como voltar para casa. Ele pode pedir um Uber, eu disse, minha voz tranquila. Uber até o bairro de vocês vai custar quase R$ 100 essa hora. Então ele vai gastar R$ 100. Silêncio do outro lado.
Então ela riu. Um riso agudo, desconfortável. Você está sendo dramática. Foi só uma foto, Sofia. Você não precisava fazer uma cena. Eu não fiz cena nenhuma, Melissa. Eu simplesmente saí. Como você pediu. Mas você... Aliás, eu a interrompi, sentindo uma onda de poder que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Pode avisar o Rodrigo que as roupas dele vão estar em caixas amanhã. Ele tem uma semana para buscar. Você não pode fazer isso. O nome dele está no contrato. Na verdade, não está. Eu assinei o contrato sozinha quando a gente se mudou para cá. O nome dele nunca foi adicionado. Verifiquei com a imobiliária mês passado quando estava pensando se valia a pena renovar. Isso não era verdade. Mas soou convincente. Desliguei. Bloqueei. Deitei no sofá e, pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite inteira sem acordar preocupada se ele tinha chegado em casa, se estava bravo comigo, se eu tinha feito algo errado. A manhã de domingo chegou com uma clareza brutal. Acordei às 8 horas, sem despertador. O apartamento estava silencioso. Nenhum barulho de Rodrigo no chuveiro. Nenhum som dele reclamando que não tinha café pronto. Nenhuma expectativa pairando no ar. Fiz café. Torrada com manteiga. Sentei à mesa da cozinha e comi devagar, saboreando cada mordida sem pressa, sem precisar levantar para servir ninguém. Às 9h30, a campainha tocou. Insistentemente. Olhei pelo olho mágico. Rodrigo. Ele estava com a mesma roupa da festa, amarrotada. Olheiras profundas. Cabelo bagunçado. Bati na porta. Não vou abrir, Rodrigo. Sofia, para com isso. Abre essa porta. A gente precisa conversar. Não precisamos, não. Eu moro aqui. Não. Você dorme aqui às vezes. Você nunca morou aqui de verdade. Morar implica em responsabilidade. Em dividir contas. Em respeito. Você só ocupava espaço. Silêncio. Então, a voz dele mudou. Ficou mais suave. Mais manipuladora. O tom que ele usava quando queria algo. Sophie. Amor. Eu sei que você ficou chateada ontem. Foi babaca da parte da Melissa pedir aquilo. Eu devia ter te defendido. Eu sei. Mas você conhece ela, é competitiva, insegura. Ela fez aquilo porque te vê como ameaça. Eu quase ri. Continua. A gente pode resolver isso. Vamos conversar direito. Eu vou terminar essa parceria com a Melissa se isso te incomoda tanto. Você é mais importante. Mentira. Não é mentira. Sophie, eu te amo. A gente está junto há 3 anos. Você vai jogar tudo fora por causa de uma foto? Eu encostei a testa na porta. Respirei fundo. Não foi a foto, Rodrigo. Foi você ficar calado. Foi você não dizer nada quando ela me humilhou na frente de um monte de gente. Foi você me tratar como empregada por meses. Foi você apagar minha existência das suas redes sociais. Foi você me fazer sentir pequena, invisível, insuficiente todos os dias. A foto foi só a gota d'água. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Mas você deixou. E isso é pior. Ouvi ele bater a mão na porta. Sofia, abre essa merda de porta. E lá estava ele. O verdadeiro Rodrigo. Sem máscara. Suas coisas vão estar na garagem amanhã de manhã. Pode buscar a partir das 8 horas. Depois disso, vou doar tudo. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Ele ficou berrando no corredor por mais 10 minutos. Xingamentos. Ameaças. Tentativas de culpa. Você vai se arrepender. Ninguém nunca vai te amar como eu. Você não é nada sem mim. Cada palavra confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Quando ele finalmente foi embora, chamei minha irmã. Júlia? Você pode vir aqui me ajudar com uma coisa? Júlia chegou 1 hora depois com 2 cafés e um olhar de eu avisei. Não fala nada, eu disse quando abri a porta. Não vou falar nada. Ela entrou, colocou os cafés na mesa e me abraçou. Forte. Mas eu te avisei. Eu ri. Pela primeira vez em semanas, eu ri de verdade. Passamos o domingo inteiro encaixotando as coisas de Rodrigo. Roupas.
Tênis. Aquele kit de barbear caro que ele insistia em deixar espalhado no banheiro. Livros que ele nunca leu. Suplementos da academia. Caramba, ele tem muita coisa para alguém que só dorme aqui às vezes, Júlia comentou, fechando a quarta caixa. Pois é. E eu deixei. Eu deixei ele tomar conta do espaço. Do meu espaço. Júlia parou de embalar e olhou para mim. Você está bem de verdade? Eu pensei por um momento. Checando internamente. Esperando a dor, a tristeza, o arrependimento. Mas o que eu sentia era alívio. Um alívio tão profundo que quase parecia físico. Como tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro. Estou, Ju. Estou bem. Ela sorriu. Finalmente. Colocamos todas as caixas na garagem. 7 caixas no total. 3 anos de relacionamento cabiam em 7 caixas de papelão. Mandei uma mensagem para Rodrigo de um aplicativo temporário. Suas coisas estão na garagem, box 12. A partir de amanhã, 8 horas. Código do portão, 1234. Você tem até sexta-feira. Bloqueei o número temporário depois de enviar. Naquela noite, Júlia pediu pizza. Comemos assistindo um filme bobo. Ela dormiu no sofá. Quando fui deitar, olhei para a cama vazia. A cama que por 3 anos eu dividi com alguém que me fez sentir sozinha mesmo estando presente. Agora a cama estava realmente vazia. E de alguma forma, parecia mais completa. Na segunda-feira, acordei com uma sensação estranha. Levou alguns segundos para identificar o que era. Paz. Não tinha ninguém reclamando que o café estava fraco. Não tinha ninguém me perguntando onde estava a camisa azul dele. Não tinha ninguém ocupando o banheiro por 40 minutos enquanto eu me atrasava para o trabalho. Me arrumei no meu tempo. Escolhi uma roupa que eu gostava, não uma roupa que ele aprovaria. Tomei café olhando pela janela, sem pressa. Quando cheguei no trabalho, minha colega Ana percebeu algo diferente. Você cortou o cabelo? Não. Emagreceu? Não. Ela me olhou com mais atenção. Você está diferente. Mais leve. Terminei com o Rodrigo. A boca dela se abriu. Então ela sorriu. Aquele sorriso enorme de quem estava esperando por essa notícia há muito tempo. Graças a Deus. Desculpa, eu sei que não devia dizer isso, mas graças a Deus, Sofia. Aquele cara sugava sua energia. Outras colegas se aproximaram. Aparentemente, todo mundo tinha uma opinião sobre o meu relacionamento que nunca compartilharam. Ele era tão arrogante. Você ficava sempre tensa quando ele te ligava. Lembro daquela vez que ele apareceu aqui no escritório e nem te cumprimentou direito. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Perceber que as pessoas notavam. Que eu não estava louca. Que realmente tinha sido ruim. O dia passou rápido. Quando saí do trabalho às 18 horas, tinha 14 mensagens no celular. Nenhuma de Rodrigo, ele ainda estava bloqueado. Mas tinha de vários números desconhecidos. Número desconhecido, Sofia, sou eu. Preciso falar com você. Número desconhecido, você está exagerando. Eu mereço uma segunda chance. Número desconhecido, por favor, apenas me escuta. Bloqueei todos. Tinha também uma mensagem de Melissa. Ela tinha conseguido meu número com alguém. Melissa, oi, Sofia. Olha, sei que as coisas ficaram estranhas no sábado. Queria te falar que eu e o Rodrigo somos só amigos. Sempre fomos. Acho que você interpretou mal algumas coisas. Ele está arrasado. Talvez vocês devessem conversar? Eu olhei para a mensagem por um longo momento. Li de novo. E de novo. E então entendi o jogo. Melissa não estava preocupada comigo ou com Rodrigo. Ela estava protegendo a imagem dela. Se eu espalhasse que ela tinha humilhado a namorada de um cara na própria festa, em frente a testemunhas, isso a faria parecer má. E pessoas más não conseguem boas conexões, bons negócios, boa reputação. Ela precisava que eu ficasse quieta. E a melhor forma de fazer isso era me fazer voltar com Rodrigo, fingir que nada aconteceu, e deixar tudo morrer em silêncio. Eu digitei uma resposta. Eu, Melissa, obrigada pela mensagem. Só para esclarecer, eu não interpretei mal nada. Você me pediu para sair de uma foto na sua festa porque eu estava desequilibrando a composição. Na frente de várias pessoas. E o Rodrigo não disse nada.
Isso não é interpretação. São fatos. Não vou espalhar nada porque não me interessa mais a vida de vocês dois. Mas também não vou fingir que não aconteceu. Desejo sorte a vocês. Não me contacte de novo. Enviei. Bloqueei. Dirigi para casa sentindo aquele mesmo alívio crescente. Como se cada bloqueio, cada limite estabelecido, fosse mais um tijolo sendo tirado das minhas costas. Quando cheguei em casa, as caixas tinham sumido da garagem. Ele tinha vindo buscar. Provavelmente cedo, para não me encontrar. Subi para o apartamento e a diferença era gritante. Não tinha mais rastros dele. A escova de dente extra. Os produtos de cabelo caros no banheiro. As roupas no armário. Os tênis largados na entrada. O apartamento parecia maior. Peguei meu celular e abri o Instagram. Fui no perfil dele por pura curiosidade mórbida. A última foto era de ontem. Uma foto dele sozinho, em preto e branco, olhando pensativo para o horizonte. A legenda dizia: nem todo mundo está preparado para te ver crescer. Alguns preferem te manter pequeno porque sua evolução expõe as limitações deles. Seguindo em frente. Focused. Botered. Pessoa com as mãos postas. Eu pisquei. Li de novo. Ele tinha transformado o término em conteúdo motivacional. Em uma narrativa onde ele era a vítima, o incompreendido, o cara que estava crescendo demais para a namorada medíocre. Os comentários eram previsíveis. Foco, rei. Coroa. Quem não soma, subtrai. Ela não te merecia mesmo. E lá estava. Melissa. Um dos primeiros comentários, as pessoas certas sempre aparecem. Tontura. Eu fechei o aplicativo. Não com raiva. Mas com uma clareza cristalina. Ele nunca ia admitir a parte dele. Nunca ia reconhecer que me tratou mal e ia reescrever a história até ele ser o herói e eu a âncora que ele teve que cortar para voar. E sabe o que? Não importava. A verdade não precisa de plateia. A verdade não precisa de likes. Eu sabia o que aconteceu. E isso era suficiente. As semanas passaram. No começo, era estranho. Acordar e não ter que gerenciar o humor de ninguém. Voltar do trabalho e não ter que preparar jantar para dois. Tomar decisões sobre o que assistir, o que comer, como passar o fim de semana, sem precisar negociar. Mas a estranheza foi dando lugar a algo melhor. Liberdade. Comprei plantas. Ele achava plantas uma bagunça desnecessária. Agora minha sala tinha 6 vasos e eu regava todos com um prazer quase infantil. Voltei a pintar. Tinha um kit de aquarela guardado há 2 anos. Ele sempre revirava os olhos quando eu mencionava hobbies criativos. Você não tem talento para isso, Sophie. Por que perder tempo? Pintei flores. Pintei paisagens abstratas. Pintei qualquer coisa que me dava vontade. Não eram obras-primas, mas eram minhas. Redecorei o quarto. Tirei aquele edredom cinza minimalista em que ele tinha insistido. Coloquei um colorido, cheio de estampas, que eu sempre quis, mas ele dizia ser muito feminino. O apartamento começou a parecer meu de verdade. E minha conta bancária. Nossa, minha conta bancária. Sem ter que pagar metade de tudo enquanto ele investia o dinheiro dele em oportunidades de negócio que nunca saíam do papel, meu saldo começou a crescer. Pela primeira vez em 3 anos, sobrava dinheiro no fim do mês. Abri uma poupança. Comecei a pesquisar cursos. Pensei em viajar. 1 mês e meio depois do término, encontrei Amanda em um café. Amanda era amiga de escola, que eu tinha meio que deixado de lado durante o relacionamento. Rodrigo achava ela dramática demais. Sofia, ela gritou quando me viu, se levantando para me abraçar. Faz tanto tempo. Como você está? Sentamos. Conversamos. Colocamos a vida em dia. E o Rodrigo, ela perguntou, cautelosa. Terminamos. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Quando? Faz umas 6 semanas. E você está bem? Eu pensei na pergunta. De verdade. Sabe, Amanda? Eu estou ótima. Tipo, genuinamente ótima. E isso me assustou no começo porque eu achei que ia sofrer mais. Mas é como se... Sei lá, como se eu tivesse estado doente por muito tempo e finalmente melhorei. E agora eu percebo como eu estava mal. Amanda segurou minha mão.
Eu odiava ver você com ele, sabia? Você ficava tão pequena perto dele. Quieta. Sempre pedindo desculpas. Não parecia você. Eu sei. Eu sei agora. Marcamos de nos ver de novo. De verdade dessa vez. Quando cheguei em casa naquela noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Eu geralmente bloqueava, mas algo me fez atender. Alô? Sofia? A voz era feminina. Jovem. Nervosa. Sim. Quem é? Meu nome é Beatriz. Desculpa ligar assim do nada. Eu. Peguei seu número com uma amiga em comum. A Amanda. Tudo bem. O que você precisa? Ela hesitou. Eu estou namorando o Rodrigo. Meu estômago gelou. Não de ciúmes. Mas de preocupação. Há quanto tempo? 3 semanas. Ela pausou. Ele disse que você terminou com ele do nada. Que você era instável. Que você surtou em uma festa e nunca mais falou com ele. Claro que disse. E você está me ligando por quê? Porque algumas coisas não estão fazendo sentido. A voz dela tremeu. Ele está morando na minha casa. Diz que o apartamento dele está em reforma. Ele não paga nada. Diz que está com o dinheiro empatado em investimentos. Ele sumiu das minhas fotos no Instagram. Diz que prefere privacidade. E hoje? Ela respirou fundo. Hoje a Melissa apareceu aqui. Bateu na porta. Ela estava bêbada e chorando. Dizendo que ele tinha prometido que iam ficar juntos. Que ela tinha deixado o marido por ele. Ele mandou ela embora e disse que ela era louca. Mas Sofia. Ela não parecia louca. Ela parecia destruída. Eu fechei os olhos. E eu fui no seu Instagram, Beatriz continuou. Vi suas fotos antigas. Vi vocês juntos. E você não parece instável. Você parece normal. E legal. E aí eu pensei que talvez você pudesse me contar o que realmente aconteceu. Fiquei em silêncio por um momento. Beatriz, eu vou te falar a verdade. E depois você decide o que fazer com ela, ok? Ok. E eu contei. Contei tudo. A invisibilidade. A desvalorização. Melissa. A festa. A humilhação. Quando terminei, ela estava chorando. Eu sabia, ela soluçou. Eu sabia que tinha algo errado. Mas ele é tão convincente. Ele me faz sentir que eu estou exagerando. Esse é o truque, Beatriz. Eles fazem você questionar sua própria percepção. O que eu faço? Isso eu não posso te dizer. Cada um tem que tomar a própria decisão. Mas posso te dizer o que eu fiz. Eu coloquei as coisas dele em caixas e mudei as fechaduras. E foi a melhor decisão que já tomei. Ela ficou quieta. Obrigada por ser honesta comigo. De nada. E Beatriz? Você merece alguém que não te faça questionar se você está louca. Você merece alguém que te coloque na foto. Desliguei. Fiquei olhando para o celular por um tempo. Rodrigo já tinha encontrado a próxima. Claro que sim. Caras como eles sempre encontram. E provavelmente estava fazendo com Melissa o que fez comigo, mantendo ela por perto, usando ela, mas nunca realmente assumindo. Senti pena de Beatriz. Senti pena de Melissa, apesar de tudo. Mas não sentia mais nada por ele. Era como olhar para um acidente de carro no retrovisor. Ruim. Assustador. Mas cada vez mais distante. 2 meses depois do término, acordei em um sábado e percebi que não pensava mais nele. Não checava as redes sociais dele. Não me importava mais com o que ele estava fazendo ou com quem. A ferida tinha cicatrizado. Tomei café. Reguei minhas plantas. Pintei por 2 horas. Júlia me mandou mensagem. Júlia, almoço hoje? Tenho novidade. Eu, bora. Que novidade? Júlia, pessoalmente hahaha. Encontrei ela em um restaurante no centro. Ela estava radiante. Tá, conta logo. Eu te escrevi em um negócio, ela disse, com aquele sorriso travesso. Meu estômago apertou. Que tipo de negócio? Um aplicativo de relacionamento. Júlia. Calma. Não é obrigatório você usar.
Mas olha, fiz um perfil bem legal pra você. Coloquei aquelas fotos lindas que você tirou no parque mês passado. Escrevi uma bio engraçada. Você não precisa fazer nada. Só. Olha. Quando você estiver pronta. Eu ia protestar. Ia dizer que era cedo demais, que eu não estava pronta, que precisava focar em mim. Mas então pensei, por que não? Eu não precisava estar procurando nada. Mas também não precisava me fechar. Ok, eu disse. Mas sem pressão. Sem pressão. Naquela noite, abri o aplicativo pela primeira vez. Só por curiosidade. Tinha 23 matches esperando. Comecei a rolar os perfis. Alguns claramente não eram meu tipo. Outros eram interessantes. E então vi um perfil que me fez parar. Felipe, 34 anos. Professor de História. Bio simples, leitor compulsivo. Cozinheiro amador. Procurando alguém para discutir teorias conspiratórias sobre programas de culinária. Tinha uma foto dele sorrindo em uma biblioteca. Outra dele fazendo uma careta enquanto cozinhava. Outra com um cachorro. Parecia real genuíno. Sem pose. Sem filtro excessivo. Dei match. 2 minutos depois, ele mandou mensagem. Felipe, oi. Suas aquarelas são lindas. Você vende? Levei um segundo para processar. Ele tinha realmente olhado minhas fotos. Tinha reparado no detalhe. Obrigada. Não vendo, é mais hobby mesmo. Você gosta de arte? Felipe, gosto. Sou péssimo desenhando, mas aprecio quem tem talento. Aposto que você é melhor do que pensa. Conversamos por 1 hora. Sobre arte, sobre livros, sobre comida. Ele era engraçado. Interessado. Fazia perguntas de verdade e esperava as respostas. No final da conversa, ele perguntou: Felipe, posso te chamar para um café algum dia? Sem pressão. Só se você quiser. Olhei para a mensagem. Pensei em Rodrigo. Pensei em como tudo tinha sido complicado, tóxico, desgastante. Pensei em como eu tinha me perdido tentando ser suficiente para alguém que nunca ia me valorizar. E então pensei em mim. Na mulher que eu era agora. Mais forte. Mais consciente. Mais inteira. Sim. Eu adoraria. Coloquei o celular de lado e olhei para o apartamento ao meu redor. Minhas plantas. Minhas cores. Meu espaço. Minha vida. E pela primeira vez em anos, eu estava animada com o que vinha pela frente. 3 meses depois do término, eu estava em um café no centro esperando Felipe chegar para nosso quarto encontro quando vi Melissa. Ela estava sentada sozinha em um canto, mexendo no celular. Mas não era a Melissa impecável e confiante da festa. Essa Melissa tinha olheiras profundas, o cabelo preso em um coque desleixado, e usava um moletom grande demais. Nossos olhos se encontraram. Ela congelou. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter virado o rosto e fingido que não a vi. Mas algo em mim, talvez curiosidade, talvez compaixão, me fez levantar e ir até a mesa dela. Oi, Melissa. Ela olhou para mim com uma mistura de vergonha e surpresa. Sofia. Oi. Posso sentar? Ela hesitou, então acenou com a cabeça. Sentei na cadeira à frente dela. Por um momento, ficamos em silêncio. Eu devo um pedido de desculpas gigante, ela disse finalmente, a voz baixa. Aquela noite. Na minha festa. O que eu fiz foi imperdoável. Eu te humilhei. E o pior é que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu não respondi. Só esperei. Eu estava apaixonada pelo Rodrigo, ela continuou, olhando para suas mãos. Patética, né? Eu tinha acabado de sair de um casamento de 10 anos. Me sentia invisível. E aí apareceu esse cara mais novo, me dando atenção, me fazendo sentir desejável de novo. Ele dizia que vocês estavam acabados. Que você não o entendia. Que era só questão de tempo até vocês terminarem. Claro que dizia. E eu acreditei. Porque eu queria acreditar. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Depois que você terminou com ele, eu pensei que finalmente era minha chance. Ele ficou na minha casa por 2 semanas. Dizia que estava resolvendo as coisas, procurando apartamento. Eu paguei tudo. Comida, Uber, contas.
Ele dizia que o dinheiro dele estava bloqueado por causa da separação de vocês. Não houve separação de nada, eu disse calmamente. Ele nunca teve dinheiro. Eu pagava tudo. Melissa riu. Um som amargo, quebrado. É claro. Ele me disse a mesma mentira que disse para Beatriz. E provavelmente diz para a próxima. A próxima? Camila. 26 anos. Ele já está morando com ela. Melissa limpou outra lágrima. Postou foto ontem. New chapter, new energy. Como se eu nunca tivesse existido. Nós ficamos sentadas ali, duas mulheres que tinham caído na mesma armadilha, montada pelo mesmo homem. Por que você está me contando isso? Perguntei. Ela olhou para mim. Porque você merece saber que você não estava louca. Que tudo o que você sentiu era real. E por quê? Ela hesitou. Porque eu encontrei algo que você precisa ver. Ela pegou o celular e abriu o Instagram. Não o perfil público de Rodrigo. Um perfil secundário. Um finsta, como as pessoas chamam. Uma conta falsa, privada. Ele me adicionou desse perfil quando a gente começou a ficar. Achei que era para sermos mais íntimos, sabe? Mas depois percebi que era onde ele realmente mostrava quem era. Ela me passou o celular. O perfil tinha o username @kingrod_realif. Tinha 47 seguidores. Eu rolei o feed, sentindo meu estômago revirar. Havia prints de conversas. Screenshots de transferências bancárias. Fotos minhas, de Melissa, de outras mulheres que eu não conhecia. E legendas. Legendas nojentas. Uma foto minha dormindo com a legenda, quando ela finalmente cala a boca. Peace at last. Cara sorrindo com lágrimas de alegria. Um print de uma transferência que eu fiz para ele com a legenda, consegui mais 2k da ATM. Ela acredita em qualquer coisa. Saco de dinheiro. Uma foto de Melissa de biquíni na piscina dela com a legenda, Sugar Mami Upgrade. Finalmente uma com dinheiro de verdade. Cara com dinheiro na boca. Foto de Beatriz, nova temporada, mesmo script. Fácil demais. Cara sorrindo e com chifres. Havia até um post que era uma espécie de ranking de todas as namoradas dele, com notas para aparência, utilidade e facilidade de manipular. Eu estava em terceiro lugar. Com 8 para aparência, 10 para utilidade e 9 para facilidade. Melissa estava em primeiro. 9, 10, 10. Beatriz estava em quinto. 7, 8, 9. Senti uma onda de raiva tão intensa que minhas mãos tremeram. Ele não sabe que eu ainda vejo isso, Melissa disse baixinho. Ele me esqueceu de tirar da lista de seguidores. Olhei para ela. Você tem acesso à conta? Não. Mas fiz print de tudo. Me manda. Ela hesitou. Sofia. Se você for fazer o que eu acho que você vai fazer, vai dar problema. Ele pode processar, pode. Me manda os prints, Melissa. Ela pegou o celular e em 2 minutos minha caixa de entrada estava cheia. 47 prints. 3 anos de provas documentadas do caráter podre dele. Obrigada, eu disse, me levantando. Sofia, espera. Ela segurou meu braço. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas se você for expor isso, pode me deixar fora? Eu já perdi demais. Meu ex-marido, minha reputação, minhas economias. Olhei para ela. Para a mulher que tinha me humilhado na própria festa. A mulher que tinha tentado roubar meu namorado. A mulher que agora estava quebrada e arrependida. Eu vou proteger todas nós, eu disse. Inclusive você. Quando Felipe chegou 5 minutos depois, eu ainda estava processando tudo. Oi? Desculpa o atraso, o trânsito estava. Ele parou quando viu minha cara. Ei, você está bem? Não, eu disse honestamente. Mas vou ficar. Senta aqui. Ele sentou, preocupado. O que aconteceu? Contei tudo. Mostrei os prints. Vi a expressão dele mudar de preocupação para raiva para nojo completo. Que lixo, ele disse. Sofia, que lixo de ser humano. Eu sei. Você vai fazer o quê? Olhei para o celular. Para as provas. Ainda não sei. Mas alguma coisa. Felipe pegou minha mão. Qualquer coisa que você decidir, eu te apoio. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Foi nesse momento que eu soube.
Esse era um homem diferente. Um homem que não tinha medo da minha raiva, que não tentava me acalmar ou minimizar, que simplesmente estava ao meu lado. Passei a noite inteira pensando, analisando, planejando. Eu poderia simplesmente postar tudo, expor ele publicamente. Mas isso seria reativo. Seria emocional. E provavelmente ele conseguiria dar uma reviravolta, se fazer de vítima, dizer que as prints eram falsas. Eu precisava ser mais estratégica. Liguei para a Júlia. Você ainda tem aquele amigo advogado? Tenho. Por quê? Preciso de uma consulta. Dr. Marcelo, o advogado, olhou as prints com atenção. Isso é sério, ele disse. Isso configura difamação, injúria, uso indevido de imagem. Ele publicou fotos suas sem consentimento em um contexto de zombaria. Isso é crime. Eu posso processar? Pode. E vai ganhar. Mas, ele hesitou. Processos demoram. São desgastantes. E no final, você talvez ganhe alguma compensação financeira que ele não tem como pagar. Então o que você sugere? Ele sorriu. Um sorriso de quem já tinha visto esse filme antes. Sugiro que você pense em justiça restaurativa. Fazer com que ele enfrente as consequências das ações dele de uma forma que realmente importe. Como? Ele trabalha onde mesmo? Em uma empresa de consultoria. Peterson e Associados. Ele é gerente de projetos. Marcelo anotou. E a Melissa? Ela tem alguma conexão profissional com ele? Ela é consultora de branding. Trabalha com várias empresas grandes. Na verdade, eu pausei, lembrando. Ela fazia freela para Peterson. Interessante. Ele se inclinou na cadeira. Deixa eu te explicar uma coisa sobre empresas modernas. Elas odeiam escândalos. Odeiam processos trabalhistas. E mais do que tudo, odeiam homens que usam a posição deles para manipular e explorar mulheres. Principalmente agora com toda a pressão por compliance e ambiente de trabalho seguro. Entendi aonde ele queria chegar. Você está sugerindo que eu mande essas provas para o RH da empresa? Estou sugerindo que você documente tudo muito bem. Cada conversa. Cada print. Cada transferência bancária. E que você prepare um dossiê completo mostrando um padrão de comportamento predatório. E então, sim, que você envie para as pessoas certas. Levei 2 semanas para preparar tudo. Contatei Beatriz. Ela topou participar. Estava farta. Rodrigo tinha usado o cartão de crédito dela para pagar um jantar com outra mulher. Encontrei outras 3 mulheres através das seguidoras do Finsta. Todas com histórias similares. Manipulação. Abuso financeiro. Gaslighting. Cada uma forneceu prints. Comprovantes. Testemunhos. Montei um documento de 47 páginas. Cronológico. Detalhado. Impossível de ignorar. Incluí prints do Finsta com as postagens degradantes. Comprovantes de transferências bancárias mostrando o padrão de exploração financeira. Testemunhos de 5 mulheres diferentes. Datas, horários, contextos. Fotos dele usando a conta falsa para se gabar de manipular clientes femininas da empresa. Essa última parte foi ouro. Ele tinha postado sobre como fechou um contrato com uma cliente depois de dar atenção especial para ela. Com emojis sugestivos. Isso não era só comportamento pessoal repugnante. Era má conduta profissional. Marquei uma reunião com o RH da Peterson e Associados. Não sozinha, levei Dr. Marcelo comigo. A diretora de RH, Patrícia, era uma mulher de uns 50 anos. Expressão séria. Postura profissional. Senhora Patrícia, obrigada por nos receber, Dr. Marcelo começou. Estamos aqui representando várias mulheres que foram vítimas de um comportamento predatório sistêmico de um dos gerentes de vocês. Rodrigo Mendes. O rosto dela não mudou, mas percebi a tensão. Eu trouxe documentação completa, eu disse, passando uma pasta com tudo impresso. São 47 páginas de provas de abuso financeiro, manipulação emocional, e mais relevante para vocês, uso da posição profissional dele para explorar clientes e colegas de trabalho. Patrícia abriu a pasta. Começou a ler. Quanto mais ela lia, mais sua expressão se fechava. Quando chegou nas páginas sobre a cliente especial, ela fechou a pasta. Vou precisar verificar tudo isso, ela disse. Entende que são acusações sérias.
Entendo perfeitamente, Dr. Marcelo disse. Por isso trouxemos provas verificáveis. Prints com datas e horários. Comprovantes bancários. Múltiplos testemunhos consistentes. Tudo pode ser confirmado. E o que vocês querem? Queremos, eu disse, olhando diretamente para ela, que a empresa tome as medidas apropriadas. Não estamos pedindo nada além de accountability. Ele usou a posição dele aqui para ter acesso a mulheres vulneráveis. E se gabou disso publicamente. Patrícia assentiu lentamente. Vou levar isso para a diretoria. Terão resposta em 72 horas. A resposta veio em 48 horas. Rodrigo foi demitido por justa causa. Má conduta profissional grave. A empresa também emitiu um comunicado interno sobre tolerância zero para assédio e comportamento predatório. Mas eu não tinha terminado. Com a permissão de todas as mulheres envolvidas, criei um documento anônimo. Sem nossos nomes. Sem nossos rostos. Apenas os fatos. O padrão. As táticas. Postei em um fórum online popular sobre relacionamentos abusivos. Com o título, Como Identificar um Manipulador, um estudo de caso real. Incluí prints censuradas. Descrições das táticas. Red flags que todas nós tínhamos ignorado. O post viralizou. 50.000 visualizações na primeira semana. Centenas de comentários de mulheres compartilhando histórias similares. Alguém compartilhou no Twitter. Alguém fez um vídeo no TikTok sobre o post. E então, alguém reconheceu Rodrigo. Não por nome, eu tinha protegido isso. Mas por detalhes específicos. A idade. A cidade. A empresa. O padrão de comportamento tão distinto. O que era inconfundível. O Finsta dele foi descoberto. As pessoas começaram a fazer print antes dele conseguir deletar. Em questão de dias, Rodrigo virou um estudo de caso viral sobre manipuladores narcisistas. 2 semanas depois disso tudo, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi por curiosidade. Sofia. A voz dele estava destruída. Rouca. Desesperada. Você destruiu minha vida. Fiquei em silêncio por um momento. Não. Você destruiu sua própria vida. Eu só documentei. Eu perdi meu emprego. Ninguém quer me contratar. As pessoas me reconhecem na rua. Interessante como consequências funcionam, né? Eu vou te processar. Isso é difamação. Não é difamação se for verdade, Rodrigo. E eu tenho provas de tudo. Inclusive daquele seu perfil charmoso onde você me chamava de ATM e dava nota para suas namoradas como se fossem objetos. Silêncio. Você me conhece, ele disse, mudando de tática. A voz ficou mais suave. Manipuladora. Você sabe que eu não sou um monstro. Eu cometi erros. Eu estava perdido. Mas isso foi cruel, Sofia. Cruel, eu repeti. Você acha cruel expor a verdade? Porque eu acho cruel fazer 5 mulheres diferentes acreditarem que eram loucas. Acho cruel usar pessoas financeiramente. Acho cruel criar um perfil secreto para zombar das mulheres que te amavam. Eu nunca te forcei a nada. Não. Você só manipulou. Gaslighting tem esse nome por algum motivo, Rodrigo. Você me fazia questionar minha própria percepção. Me fazia sentir insuficiente. Pequena. Você fez isso de propósito. Sistematicamente. Com todas nós. Ouvi ele respirando pesado do outro lado. Eu te amava, ele disse, e pela primeira vez a voz dele quebrou de verdade. Não. Você me usava. Amor não te faz sentir invisível. Amor não te faz sentir que você precisa competir por atenção. Amor não te faz pagar todas as contas enquanto a pessoa te chama de medíocre. Por favor, ele sussurrou. Por favor, tira aquele post. Eu vou fazer terapia. Vou mudar. Só me dá uma chance. Rodrigo, você teve 3 anos de chances comigo. Teve meses de chances com Melissa, com Beatriz, com todas as outras. Você escolheu quem você queria ser. Agora vive com as consequências. Sofia? Desliguei. Bloqueei o número. E percebi que minhas mãos não estavam tremendo. Meu coração não estava acelerado. Não havia raiva, nem satisfação vingativa. Apenas fechamento.
3 meses depois, eu estava no apartamento preparando o jantar. Felipe estava na sala montando uma estante que tínhamos comprado juntos. Ele estava morando comigo há um mês. Não por necessidade. Não por conveniência. Mas porque queríamos. Meu celular vibrou. Mensagem de Beatriz. Beatriz, Sofia, você viu? Ela mandou um link. Uma notícia local. Homem é preso por estelionato após aplicar golpes amorosos em pelo menos 8 mulheres na região. Abri a notícia. Tinha a foto de Rodrigo sendo levado pela polícia. Aparentemente, depois de toda a exposição, ele tinha ficado desesperado. Tinha começado a usar apps de relacionamento com perfis falsos para conseguir dinheiro emprestado de mulheres. Uma delas tinha ido à polícia. Investigaram. Encontraram o padrão. Descobriram que ele tinha feito isso antes. Muito antes de mim. Eu era apenas mais uma. Mas tinha sido a que disse, chega. Naquela noite, depois do jantar, Felipe e eu ficamos no sofá. Eu tinha contado a ele sobre a notícia. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Pensei sobre isso. Realmente pensei. Aliviada, eu disse finalmente. Aliviada porque acabou de verdade. Aliviada porque outras mulheres estão seguras agora. E aliviada porque eu saí a tempo. Ele me puxou para perto. Você é incrível. Sabe disso, né? Eu sou sobrevivente, eu corrigi. Assim como Melissa, Beatriz, e todas as outras. A gente só decidiu não deixar ele continuar. Olhei ao redor do apartamento. Minhas plantas tinham crescido. Minhas aquarelas cobriam uma parede inteira agora. Felipe tinha trazido suas próprias coisas, livros, discos de vinil, aquela cafeteira italiana que ele amava. O espaço tinha deixado de ser só meu. Tinha virado nosso. Mas de uma forma saudável. Compartilhada. Equilibrada. Sabe o que é engraçado? Eu disse. 3 anos atrás, se alguém me contasse essa história toda, eu não acreditaria. Eu não acharia que teria coragem de sair. Muito menos de expor tudo. Mas você teve. Tive. E sabe por quê? Olhei para ele. Porque naquele dia na festa, quando ela mandou eu sair da foto, eu finalmente me vi. Vi o quanto eu tinha me tornado pequena. Invisível. E percebi que eu tinha uma escolha. Continuar desaparecendo. Ou reclamar meu espaço. E você reclamou com força, Felipe sorriu. Não foi vingança, eu disse, mais para mim mesma que para ele. Foi justiça. Foi proteção. Foi impedir que ele fizesse com outras o que fez comigo. Meu celular vibrou de novo. Mensagem em um grupo que Melissa tinha criado. Sobreviventes do Rodrigo, um nome que começou como piada mas acabou virando real. Melissa, meninas, acabei de receber uma mensagem de uma advogada. Aparentemente podemos entrar com ação coletiva para recuperar o dinheiro que ele pegou de todas nós. Alguém topa? Beatriz, eu topo. Camila, também quero. Olhei para as mensagens. 5 mulheres que tinham começado como vítimas isoladas. Que ele tinha mantido separadas, envergonhadas, silenciadas. Agora éramos uma rede de apoio. Uma força coletiva. Digitei minha resposta. Eu, estou dentro. Vamos fazer isso. 6 meses depois, ganhamos ação. Não foi muito dinheiro, Rodrigo tinha gasto quase tudo. Mas o valor era simbólico. Era reconhecimento legal de que o que ele fez era crime. Com minha parte, doei metade para uma ONG que ajudava mulheres saindo de relacionamentos abusivos. A outra metade guardei. Melissa usou o dinheiro dela para pagar terapia. Ela estava reconstruindo a vida. Tinha voltado a trabalhar com branding, mas agora com foco em ajudar pequenos negócios de mulheres. Beatriz tinha voltado para a faculdade. Estava terminando a graduação em psicologia. Cada uma de nós tinha transformado a dor em propósito. 1 ano depois daquela festa, exatamente 1 ano, acordei e percebi que era o aniversário da minha libertação. Felipe percebeu que eu estava pensativa. O que foi? Faz 1 ano hoje. Ele entendeu imediatamente. Como você quer marcar a data? Pensei por um momento. Quero fazer alguma coisa que a Sofia de 1 ano atrás nunca teria coragem de fazer. Como o quê? Olhei para ele. Para esse homem que me via. Que me ouvia.
que dividia as contas sem reclamar, que lavava a própria louça, que me perguntava como foi meu dia e realmente queria saber a resposta. Vamos tirar uma foto, eu disse. Ok. Uma foto bonita. Profissional. De nós dois. E eu vou postar no Instagram. Pode parecer pequeno. Mas para mim, era enorme. Era reclamar meu espaço digital. Era dizer, eu existo. Eu sou vista. Eu não vou mais aceitar ser apagada. Contratamos um fotógrafo. Fomos para o mesmo parque onde Rodrigo tinha tirado aquelas fotos a solo usando o tripé enquanto eu ficava de fora do quadro. O fotógrafo nos posicionou. Lado a lado. Iguais. Sorriam, ele disse. E eu sorri. Um sorriso real genuíno. De alguém que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado mais forte. Quando a foto ficou pronta, postei no Instagram. Não escrevi uma legenda longa. Não contei a história toda. Apenas escrevi, 1 ano de escolher a mim mesma. Coração amarelo. Os comentários encheram de apoio. De amigas que eu tinha reencontrado. De pessoas que tinham lido aquele post anônimo e se reconhecido nele. E no meio de tudo, um comentário de Melissa: você merece toda a felicidade do mundo, Sofia. Obrigada por ter sido forte quando todas nós precisávamos. Naquela noite, Felipe e eu brindamos. Com um vinho barato. No nosso apartamento cheio de plantas e aquarelas e vida. A que estamos brindando? Ele perguntou. A sobrevivência, eu disse. A coragem de sair. E a descoberta de que você pode reconstruir algo melhor do que o que foi destruído. Batemos as taças. E eu percebi que tinha sido verdade desde o começo. Desde aquele momento na festa quando eu saí do quadro e continuei andando. Eu não estava fugindo. Estava finalmente indo na direção certa. 2 anos depois. Estou sentada em um café, não o mesmo onde encontrei Melissa, mas um novo, que descobri com Felipe. O lugar tem luz natural entrando pelas janelas grandes. Tem plantas pendentes no teto. Música ambiente suave. Estou escrevendo um livro. Sobre relacionamentos abusivos. Sobre sinais de alerta. Sobre como sair. Como reconstruir. Não é um livro de autoajuda açucarado. É cru. Honesto. Real. Melissa está escrevendo um capítulo comigo. Beatriz outro. Vamos publicar sob pseudonimos, mas com histórias reais. Meu celular vibra. E-mail de uma editora. Eles querem publicar. Olho pela janela. Vejo uma mulher jovem passando. Ela está ao telefone, discutindo com alguém. Não, eu não estou exagerando. Você sempre faz isso, inverte tudo. Reconheço aquele tom. Aquela frustração. Aquela confusão. Já fui aquela mulher. Espero que, quando nosso livro for publicado, talvez ela o leia. Talvez se reconheça. Talvez encontre a coragem de sair antes de perder 3 anos como eu perdi. Felipe chega, trazendo 2 cafés. Ele beija minha cabeça e senta ao meu lado. Como está indo? Ele pergunta, apontando para o laptop. Capítulo 7. Reconstruindo depois do caos. Meu capítulo favorito até agora, ele sorri. Por quê? Porque é onde você descobre que não estava quebrada. Só estava em um relacionamento quebrado. Olho para ele. Para esse homem que nunca me fez sentir pequena. Que divide tudo. Que me celebra. Obrigada, eu digo. Por quê? Por me mostrar como o amor deveria ser. Ele entrelaça seus dedos nos meus. Você já sabia, Sofia. Você só precisava de espaço para lembrar. E ele está certo. Eu sempre soube. Lá no fundo. Mas tinha me convencido de que estava errada. De que meus padrões eram altos demais. De que eu era difícil de amar. Mas a verdade é simples, eu não era difícil de amar. Eu só estava tentando ser amada por alguém capaz de amar qualquer pessoa além dele mesmo. Quanto a Rodrigo. Ouvi dizer que ele saiu da prisão depois de 8 meses. Que está morando em outra cidade. Que mudou de nome nas redes sociais. Parte de mim espera que ele tenha mudado de verdade. Que tenha feito terapia. Que tenha aprendido. Mas a parte realista sabe que pessoas assim raramente mudam. E está tudo bem. Porque ele não é mais meu problema. Não é mais meu peso para carregar. Eu construí algo novo. Algo melhor.
Algo meu. E se tem uma coisa que aprendi em toda essa jornada é: você não pode salvar pessoas que não querem ser salvas. Mas você sempre pode salvar a si mesma. E às vezes, ao salvar a si mesma, você mostra para outras mulheres que elas também podem. Termino o capítulo. Fecho o laptop. Olho para Felipe. Quer ir para casa? Sempre, ele responde. E juntos, saímos do café. Entramos no carro. Dirigimos de volta para o nosso apartamento. Para a nossa vida. Construída em respeito. Em parceria. Em amor real. Uma vida onde eu não preciso sair de nenhuma foto. Porque finalmente, depois de tudo, eu estou exatamente onde pertenço. No centro da minha própria história.